Solta a voz! Nós somos o foco, nós somos muito discriminados por morar no ambiente que a gente mora, entendeu? Mesmo você ter estudo, você ter educação, se você chegar lá fora, entendeu? E tiver de Copacabana e uma Mônica de Costa Barros, aquela vaga de emprego, eu tenho todo estudo pela ser minha, só que ela não vai ser, porque eu moro em Costa Barros, gente. Então a gente tem que mostrar que aqui também é igual a Copacabana. Tem mercado, tem comércio, tem hospital. E todo ser humano que mora em Costa Barros corre o mesmo sangue de Copacabana. Não tem nada diferente. Bom dia, eu sou o Everton do Solta Voz, estamos aqui com o Antônio da Rio de Paz. E Antônio, eu queria fazer umas perguntas para você, que eu formulei aqui. Queria saber qual o apoio que vocês oferecem à família nesse momento. Apoio psicológico, aconselhamento, que as famílias ficam devastadas pela dor. Nós oferecemos atendimento jurídico gratuito, entrando com ação indenizatória, cobrando do Estado, então, pagamento de indenização. Nós fizemos isso no caso daquele taxista cujo filho foi morto numa operação policial, Paulo Roberto. O carro foi metralhado pela Polícia Militar. Nós conseguimos uma indenização. O Amarildo, que nós lançamos a campanha Onde Está Amarildo, depois quem matou Amarildo. E também contratamos esse advogado que trabalha, na verdade não contratamos, ele trabalha de graça para nós, trabalha de graça para as famílias. Não há retorno nenhum. Nós acreditamos que em fazendo isso é uma forma de amparar as famílias, muitas vezes não consegue mais trabalhar, entra em estado de depressão. Eu me lembro do Paulo Roberto, dele dizer o seguinte, ele é taxista, ele falou: Antônio, eu não consigo mais trabalhar. As pessoas entram no táxi, me reconhecem, começam a chorar, falar sobre o drama do meu filho, sabe? E aí nós então tivemos que socorrê-lo. E nós acreditamos que quando o Estado começar a ver os cofres públicos sangrarem com pagamento de indenização, quem sabe ele não vai abrir os olhos para essa realidade, para o massacre de jovens negros que está ocorrendo hoje nas favelas do Rio de Janeiro. E como a ONG Rio de Paz começou? Olha, nós ficamos bastante conhecidos depois de uma manifestação que realizamos no ano de 2007, quando plantamos 700 cruzes pretas na praia de Copacabana, condenando os homicídios, a letalidade no estado do Rio de Janeiro. E a partir dali os meios de comunicação não cessaram mais de cobrir as nossas manifestações e nós usamos isso como arma para dar voz para o pobre. E como a população em si, do entorno, pode combater esse genocídio? Em primeiro lugar, usando o celular, usando a internet, denunciando, postando. Outro passo altamente importante é a comunidade se organizar para ações pacíficas, inteligentes, sabe? Que não envolvam paratrânsito, queimar ônibus, mas que produzam imagens, que mobilizem a opinião pública, que constrangem o poder público. Você veja só, ontem nós não queimamos ônibus, nós não fizemos nenhuma ação visando trazer transtorno para a ordem pública, levamos uma bandeira com 50 furos. Foi notícia no mundo. Está nas primeiras páginas dos principais jornais do Brasil. Aquela bandeira simbolizando a cidadania que foi metralhada, um conceito de democracia que foi jogado no lixo, né? E assim, então, o pobre pôde traduzir ontem a sua dor. Aqui na Pavuna, a gente está trabalhando da seguinte forma, pelo menos a gente aqui da ONG, de que o Rio de Janeiro ele começa aqui na Pavuna, porque nós somos fronteira com a Baixada e queremos entender um pouco por que as políticas públicas não começam de dentro para fora, do subúrbio para a Zona Sul. Porque aqui moram invisíveis, moram pessoas que não existem para o Estado. Poder público, historicamente, nós estamos lidando com 500 anos de história. Isso aqui é a Casa Grande e a Senzala, essa é a história do nosso país, isso está dentro do brasileiro. Sabe? Da mesma forma que nós vivemos num país em cujos apartamentos, os edifícios têm elevador de empregada, quartinho de empregada, sabe? Nós temos outros valores também que nós incorporamos, que estão dentro de nós e que vazam. A gente às vezes não percebe que nós estamos tão imersos nessa cultura de exclusão que a gente não se dá conta como que nós lidamos dessa forma preconceituosa, como que nós tratamos com indiferença a dor do pobre, especialmente do negro. Então, é de fundamental importância
que nas horas da eleição, quando o candidato vem da comunidade, que a comunidade se recuse a apoiar candidato que não tem histórico de serviço prestado ao pobre. Agora, o problema é que muitas vezes isso não acontece, sabe? E alguns dos maiores canalhas conseguem obter apoio político em comunidades pobres. Isso é um fato. Isso é um fato lamentável. Então, essas pessoas deveriam ser instruídas, deveria se falar sobre a importância delas terem um representante, sabe? E um representante que lutasse por elas a partir de uma perspectiva daquilo que elas mais precisam: moradia, saneamento, qualificação profissional. Sabe? Eu trabalho em favela, eu não sou um estudioso, sabe? Alguém que fica embergulhado dentro de biblioteca, sabe? E falando daquilo que não conhece. A sede do nosso movimento é dentro de uma das favelas do Rio de Janeiro. Então nós conhecemos essa realidade e vemos o problema do pobre. E enquanto o Estado não entrar com políticas públicas nas comunidades pobres, nós vamos continuar vendo esses casos que nos envergonham perante o mundo inteiro. Eu queria saber também, uma última perguntinha, se o trabalho de vocês vem com uma intervenção ou vocês só agem depois que as tragédias acontecem? Isso. Olha, agir depois que as tragédias acontecem é uma forma preventiva, porque elas podem evitar futuras tragédias, sabe? E agora, prevenção que nós fazemos. Estamos hoje numa das favelas do Rio de Janeiro. Trabalhamos ali com qualificação profissional. Temos um projeto chamado Aquário de Música, no qual nós ensinamos noções de musicalidade para crianças pobres. O Padaria Escola, nós ensinamos o ofício de padeiro para garotos que porventura queiram deixar o tráfico de drogas. Damos voz para as pessoas, elas têm liberdade de levar fotos, informações que nós divulgamos, que espalhamos nos meios de comunicação. Escrevemos artigos, redigimos livros, damos entrevistas, sabe, manhã, tarde e noite, sabe? Essa é uma forma de agir preventivamente. Agora, o grande problema... O problema maior, um dos problemas que nós enfrentamos é a divisão entre os meios sociais. Sabe? As lideranças eu estou falando entre os movimentos sociais, as lideranças de movimento social não conseguem se unir para nada. Sabe? Nós nos dividimos por causa de tolice, sabe? Porque se nós nos uníssemos e nos dispuséssemos a unir a favela, nós poderíamos mudar essa história. Mas você pega líderes de organizações, eles não conseguem sentar à mesa para conversar, por causa de diferenças ridículas. Um tem uma ideologia de esquerda, o outro tem uma ideologia de direita. O que tem ideologia de direita acha que o esquerda é o de idiota, sabe? Que ele é um romântico. E o que que vê com categorias de esquerda a realidade social do Brasil acha que o de direita come criancinha. Enquanto reinar essa mentalidade entre nós não vamos conseguir nada, porque a gente está muito dividido. Sabe? A polícia está dividida, o Estado está dividido, os movimentos sociais estão divididos. Enquanto o ego falar mais alto, vamos ver milhares de tragédias como essa. Isso mesmo. Muito obrigado, Antônio. Valeu, parceiro. Te agradeço. Foi uma honra. Solta a voz.